Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especializado em carnes e massas. WhatsApp 99753-5235. E James Pizzas. Boa viagem e piedade. Peça já a sua. WhatsApp 99972-9136. E aí, turma, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você. Estamos aqui para mais um episódio do Pod 2Cast e você deve estar achando alguma coisa estranha. Ué, cadê o Pod 2 com o outro apresentador, David Max? David, hoje, infelizmente, não pôde estar com a gente para a gente trazer aqui essa figura, esse convidado tão ilustre. Mas problemas particulares, a gente vai tocar aqui o programa sozinho, conto com a sua audiência. Lembrando sempre do nosso canal, vai lá no YouTube, Pod 2Cast, tá? Você faz aí a sua inscrição, toca o sininho e a gente agradece demais a sua chegada na nossa comunidade, tá bom? Nosso Pod 2Cast é gravado aqui na plataforma da Play Hits TV, um braço digital da Rádio Hits FM. E antes de mais nada, deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Tradição Comedoria, que fica ali no Alphaville Brenan. Para você que mora aí nas imediações, Camaragibe, Caxangá, você que mora aí no Curado 4, gente, você precisa conhecer o Tradição Comedoria, especialidade em massas e carnes. Para mais informações, anote aí 9634-4957, 9634-4957 e James Pizzas. Aliás, se você ainda não provou a pizza da James Pizza, você ainda não sabe o que é uma pizza boa. Você precisa conhecer as delícias da James Pizzas. Aliás, tem umas bordas lá com chocolate que são diferenciadas, tá bom? E é isso aí. Estamos começando aqui a nossa edição do Pod 2Cast, hoje trazendo esta pessoa que já estava na nossa pauta há umas 2, 3 semanas. E graças a Deus, infelizmente, o David vai perder hoje, mas eu tenho certeza que essa será a primeira de muitas aqui no nosso canal. Gente, estou falando dessa psicóloga, palestrante, clínica social e outras coisas mais que ela vai trazer para a gente, a nossa querida psicóloga Simone Alves. Muito bom dia, Simone. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Pod 2Cast. Um prazer imenso ter você aqui com a gente e a gente está muito feliz. Toda a equipe técnica, todos nós que fazemos parte aqui do nosso Pod 2Cast. Seja bem-vinda aí. Tudo bem com você? Gratidão, tá tudo bem, sim. Gratidão pelo convite. Eu quero agradecer a você que está nos ouvindo de manhã, de tarde, de noite, não importa. Mas o importante é que você vai se conectar. Desde já fica a minha gratidão. E antes de qualquer coisa, eu falar sobre mim, falar sobre psicologia, falar sobre tudo, eu vou falar para vocês o que é a diferença de obrigado e gratidão. Quem é meus pacientes já sabe. Gratidão é reconhecimento. Obrigado é quando eu sou obrigada a devolver aquilo que alguém faz por mim. Então, hoje eu vou dizer para você que está me ouvindo, para você que está me vendo, gratidão. Gratidão por reconhecer que esse momento aqui vai ser significativo para você. Então, gratidão. Como você não pode me devolver, então é só gratidão mesmo. Que legal. Ok? Olha que bacana. Gratidão e obrigado. Isso, a diferença Tem essa diferença aí, né? Obrigado é quando eu preciso devolver aquilo que o outro faz por mim. Certo. Quando eu não consigo, Gratidão. Gratidão. Então, gratidão a todo mundo que está me escutando. Meu nome é Simone Alves, sou psicóloga, como o nosso Ari falou aqui, psicóloga clínica, psicóloga social, sou também formada em gestão de pessoas, sou mãe de 3 filhos, 2 netos, 44 anos, com esse rostinho, sim, saúde mental sempre, anos? Pois é. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho, a gente tirar dúvida, a gente falar sobre psicologia, a gente falar da vida. E aí a gente tem muita coisa para falar, né, Ari? Gente, então vamos embora. a gente estamos conversando aqui antes da nossa gravação e são tantas coisas que a gente pensa que sabe e é sempre um aprendizado todos os dias, né, Simone? Todos os dias. Simone, a gente começa fazendo uma pergunta que é clichê, vamos dizer assim, né? Quando a gente deve procurar um psicólogo? Né? Quando é que a gente tem que se ligar naquele startzinho? Opa, estou precisando de um profissional para me orientar. Tem alguma coisa que não está legal. Quando é que isso acontece? Então, primeiro a gente precisa entender o que é saúde.
Saúde para você seria o quê? Saúde. A gente pensasse em saúde, a gente pensa em quê? Não sentir nada, não sentir dor, saudável, né, tá ali saudável, mas a gente não se liga na questão Ok. espiritual. É mais ou menos isso aí que você falou, tá certo? Na verdade, saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o equilíbrio do indivíduo bio, psicossocial e espiritual também. Tem algumas correntes que traz essa fala. Então, quando é que eu devo buscar a terapia, um psicólogo, me preocupar? É quando eu estou em desequilíbrio biologicamente, psicologicamente e fisicamente. Ah, mas eu vou buscar psicólogo quando eu estiver sentindo dor, por que não? Porque a dor é psicológica, é emocional, é junção de coisas. Então, toda vez que eu estou em desequilíbrio com isso que eu trouxe aqui, biopsicossocial, eu preciso buscar. Só que muitas das vezes a gente não se percebe, a gente vai puxando a corda. Eu aguento um pouquinho mais, eu suporto, eu sou forte. A necessidade de ser forte, dar conta, eu consigo, isso é besteira, é frescura, vem aquela coisa cultural. E aí o indivíduo vai buscando sempre aguentar um pouco mais, mas a gente não precisa aguentar todos os dias. Tem dia que a gente é bola cheia, tem dia que é bola murcha, e tá tudo certo. Então, quando é psique, a gente tem que buscar um terapeuta. Quando você se percebe, o problema é que a gente não se percebe. O problema é que custa muito buscar terapia. Quando busca, já está meio que no estado terminal ou já está no estado tão avançado emocionalmente, aí vem as demandas. Porque terapia a gente tem que buscar sempre, para se autoconhecer, se escutar, se perceber. Só que muitas das vezes só busca terapeuta quando já está numa crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, toque, enfim, tantas as outras demandas. Mas qualquer indivíduo, em qualquer momento da vida, pode e deve buscar terapia para se Para conhecer, para se se perceber, para conhecer, se escutar. O que é o processo terapêutico? Primeiro, a gente precisa entender. É um lugar onde você vai ter sigilo profissional, não vai ter julgamento de valor, você vai ter a oportunidade de falar tudo o que você pensa, ter a convicção e a certeza que nada que você traz ali vai ser levado para outro lugar. Então, colocar muitas das vezes ser orientado e receber devolutivas dentro da ciência, não é aquela coisa do eu acho que você deve fazer isso, eu vou te dar um conselho. O psicólogo não é um conselheiro, tá certo? Ele dá devolutiva baseado em técnica, em ciência, em estudo de caso. Então, o processo terapêutico é só para quem está doente, e aí a gente precisa entender também, Ari, a diferença entre psiquiatra, né, e um psicólogo. eu tinha essa dúvida. O psicólogo, ele encaminha Na ao verdade, qualquer um psiquiatra. pode encaminhar um para o outro. Ah, tá. Hoje, dentro, né, de um tempo para cá, vamos pensar em uns 10, 15 anos para Você não cá, pode pular, você ir primeiro para um psiquiatra. pode ir para qualquer um dos 2. Se você se percebeu, por exemplo, estou com uma crise, vai para um clínico, começou o coração acelerado, vamos pensar alguém com uma crise de ansiedade, coração acelerado, mão suando, se tremendo, não consegue dormir, insônia, enfim, não consegue trabalhar, está nervoso, irritado, já tem aí o quê? Sintoma de ansiedade ou pânico, que eu vou explicar o dos dois, porque os dois têm praticamente o mesmo sintoma, mas eu vou explicar. Mas vai lá que você teve uma crise aí de ansiedade ou de pânico, foi lá para o clínico, foi para a UPA. Chegou lá, o médico faz todos os exames, nada com você. Aí é emocional, procura um psicólogo ou um psiquiatra. Dá ali um ansiolítico para ele, se for ansiedade, e ali ele vai ter que procurar um psicólogo ou um psiquiatra também. O psiquiatra ele vai tratar aquele sintoma de uma forma o quê? Medicamentosa. O psicólogo ele vai na causa raiz. Então, qual a diferença dos dois? Psicólogo não passa medicação, Isso, tá isso, certo? isso. Psiquiatra, sim. Ele vai Entendi. trabalhar os sintomas e a gente vai trabalhar a causa raiz. A É raiz. da onde é que veio, por que eu adoeci, o que me levou a adoecer. E Simone, tem como encontrar? Claro, você. O problema está aqui ou está aqui, aí a gente vai entender. Certo, Tá certo? certo. Então, a diferença entre um psiquiatra, primeiro, o psiquiatra é um médico que, né, faz medicina e ele vai para a corrente ali, né, psiquiatra vai buscar ali se especializar em psiquiatria.
faz seus cursos voltados para a saúde emocional, né, psiquiatria. E o psicólogo também estuda 5 anos, mas ali ele vai somente pensar em doença? Não, ele vai trabalhar, é a ciência que estuda o comportamento humano e suas emoções e também as suas patologias, mas a Sim. gente não foca somente na doença, a gente foca no indivíduo, dentro de todas as abordagens. Falando de abordagem, a minha é TCC, terapia cognitivo-comportamental, que vou explicar também um Vai pouquinho. explicar um pouco para a gente. A questão, você tem um lema, você fala para todo mundo, saúde mental, né? Saúde mental sempre. Sempre, sempre. É uma coisa que ninguém escuta, né? E eu achei isso muito importante. Saúde mental para você, A gente né? sempre diz saúde, Saúde, né? ou sucesso, dinheiro, É, né? é. Mas saúde mental, não. Que é tão. Se A eu gente tá tenho vendo hoje que sa o pessoal tava muito. O mundo tá doente, né? Ari, se eu tenho saúde mental, eu posso perder meu emprego, eu consigo ressignificar e continuar minha vida. Se eu tenho saúde mental, veio agora a pandemia aí, né, eu posso perder pessoas. Se eu tenho saúde mental, eu consigo lidar com os meus lutos, que eu vou falar um pouquinho sobre o luto. O Sim. que é o luto? Luto é perdas. Toda vez que a gente já nasce perdendo, tá certo? Vamos pensar assim, a gente perde o quê? O contato, que é o cordãozinho umbilical com a mãe ali, a gente não perdeu? Sim. Melhor lugar do mundo qual é? As ilhas lá, não, o melhor lugar do mundo é dentro do ventre da nossa mamãe. Melhor clima, barulhinho perfeito, cheirinho perfeito, tudo era perfeito. Aí a gente já perdeu, né, aquele lugar maravilhoso. Cordão umbilical, temos que comer, né, fazer ali esforço, enfim, a gente já nasce perdendo. Já ressignificou, já se adaptou, já aprendeu, criança aprende rápido. E aí, assim, quando a gente traz um pouquinho desse entendimento que quando eu trago saúde mental sempre, é que se eu não entender que a minha mente é que me conduz na minha vida, a mente é o computa é a máquina que vai conduzir tudo. Se eu estou bem emocionalmente, se eu estou bem, nas minhas emoções, Mente sã, corpo sã, né? eu consigo estudar, Sim, sim. trabalhar. Ah, eu trabalhava nisso, já aprendo outra coisa. Eu consigo fazer coisas novas, mudar rotas. Mas para mudar rota eu preciso estar bem comigo. Como é que eu vou mudar rota se eu não sei nem para onde é que eu vou? Se eu não sei para onde é que eu vou, qualquer lugar, já diz o ditado. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar tá lá, em Alice nos Países das Maravilhas, Sim. né? Para onde é que você vai? Não sei. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Então, são crenças que a gente vai falar um pouquinho, Sim. que a gente carrega, sociais, filosóficas, que conduz a gente e nos adoece também. Mas também tem crenças que nos cura também. Que nos cura também. No teu consultório, qual a demanda maior de procura? Já falando assim, a questão de crianças, No geral, pré-adolescentes, né? né, Infelizmente, geralmente quando vem para mim, vem sim ansiedade, depressão. E aí geralmente utilizo ferramenta, né, que é o inventário, para tirar a prova dos 9, fazer o raio-x. E muitas das vezes nem é, tá? Nem é ansiedade. Ansiedade é o quê? É uma doença. A gente precisa saber que a ansiedade não é pressa, fulano é ansioso, não, fulano é acelerado. É claro que tem gente que realmente é ansioso ou tem TDAH, que a gente vai falar um pouquinho. Mas aí geralmente é ansiedade, depressão, TDAH, dificuldade de se relacionar com a família, são esses pontos. E aí, assim, muitas das vezes, quando chega: "Ai, doutora, eu tenho uma ansiedade", aí foi para o senhor Google, né, o doutor Isso, Google, doutor né, Google. aí vai lá e o doutor Google me disse que eu pesquisei, isso é um problema. Às vezes é uma ferramenta importante, mas também desconfigura um pouco, porque, nós somos, únicos. Cada um vai Cada um reagir de forma diferente com diferente um do cada outro. situação. Então, ansiedade é uma doença, é uma patologia, tá lá no CID, a gente sabe quais são os Mas é sintomas. curável? Não, Não é curável? não. É É um só transtorno, nenhum transtorno tem cura. O que é que a gente traz dentro da nossa abordagem? Uma das abordagens que é especialista em ansiedade, depressão, é
É o TCC, né? A TCC é mundialmente utilizado. Ele vai dar uma melhor qualidade de vida. Vamos pensar aqui o que é um transtorno, tá certo? Alguém que tinha uma perna, andava e foi amputado. Cortou. Eu tenho como colocar novamente aquela perna naquela pessoa? Não. No máximo, uma perna mecânica, né, uma cadeira de roda, uma mula, enfim. Mas nunca mais aquela pessoa vai ter aquela perna de volta. Isso vai fazer com que ele deixe de estudar, trabalhar, viver, namorar, né, fazer amor, enfim, fazer qualquer coisa. Não, ele só não vai ter mais aquela perna e vai precisar conviver sem aquela perna. Pessoa que tem um transtorno, seja autista, seja TDAH, ansiedade, enfim, ansiedade é um transtorno, né, que está relacionado às minhas emoções. Eu me projeto para o futuro vendo ele de forma negativa. Toda vez é pressa. Ansiedade é demanda do passado. Eu não consigo me desligar do meu passado. Alguém fez algo, claro que tem outros motivos, como é que eu chego a uma ansiedade e tal. Mas ansiedade, vamos pensar, depressão, passado. Ansiedade, futuro. Futuro. Dificuldade com o passado, depressão. Dificuldade com o futuro, ansiedade. Só para que a gente possa desmistificar e entender um pouquinho. Essa minha projeção de futuro de forma negativa tem relação com as minhas crenças, as minhas verdades, aquilo que eu carrego. É quando a gente encontra vamos dizer assim, as causas de alguém, tá certo? Tá no código genético, Simone, tá. Mas eu posso estar lá no meu código genético ali, depressão, ansiedade e nunca desencadear. Mas no decorrer do processo, e aí vamos pensar aqui ansiedade, nem vamos mexer muito na depressão por enquanto, vamos pensar ansiedade. Gente acelerar, aí a gente já pensa logo numa primeira infância, tá certo? Cobrança. Pais rígidos, demais. Vamos fazer item e tal ali, aí já leva a criança, né? Tem um mundo de coisa. A figura paterna e materna é muito importante para a saúde mental do indivíduo. É o do nosso psique. As ferramentas importantes que eu preciso enquanto indivíduo para o meu desenvolvimento, a gente pensa que é o arroz e feijão. Menino tem que comer bem, aí come fruta e toma leite e come bem. Para a gente se desenvolver, queridos, a gente precisa muito mais do que o nosso arroz e feijão, leite, ninho, todinho, danoninho. A gente precisa de afeto. 0 a 7 anos precisa de afeto, acolhimento. Então a gente precisa, e aí quando a gente está falando precisa, que alguém faça isso pela gente. Quem é que tem que fazer isso? As figuras, tá? Paterna e materna. Figura materna, cuidado. Figura paterna, segurança. Eu preciso dessas figuras importantes na minha vida, me motivando, me validando, trazendo para mim motivação, cuidando, me acolhendo, me ensinando, me conduzindo. Aí eu estou nutrido. Aí eu cresço um adolescente estabilizado. Isso não quer dizer que eu não vou ter problemas na minha vida na adolescência. Olha a necessidade da presença dos afetos dos pais ainda também na adolescência. Só que de uma maneira, vamos pensar aqui que é uma liberdade assistida que a gente dá para o adolescente, tá certo? Mas a presença da família, os vínculos familiares é muito importante para o meu psique estar com saúde mental sempre que eu falo, tá? Então, olha que eu estou falando aqui que de 0 a 7 anos, que é a formação de caráter do indivíduo, é muito importante a figura paterna e materna. Aí você diz assim, Simone, mas é aquela pessoa que é órfão, ou perdeu o pai, ou não tem a mãe, ou foi criado. A gente precisa entender que a gente está falando de figuras. Claro que ninguém substitui. Um padrasto não substitui um pai, um avô não. Uma tia, o avô é show de bola, é muito legal, mas não substitui a figura paterna. Aquela criança ela vai ter uma lacuna que ela vai aprender algo chamado ressignificar. Mas ela vai ter as suas demandas. Porém, ela vai, como eu falei agora, perdeu a perna. O que é que a gente faz? Uma cadeira de roda, uma perna mecânica. A gente vai aprender a se adaptar. O indivíduo ele é adaptável, ele consegue, mas a gente sabe que vai ter demandas que a gente vai precisar trabalhar, sim. Mente aquela pessoa que diz, não, fulano não teve pai e mãe, é uma pessoa
Vai cavar o poço para tu ver. Tá cheio de traumas, tá cheio Só que é uma pessoa que não consegue falar, é uma pessoa. E aí, assim, não tá falando só não teve pai ou mãe fisicamente. Às vezes o pai e a mãe tá ali, mas não é presente, trabalha o dia inteiro, terceiriza o cuidado com a babá, ou fica com a avó. Não teve a figura pai e mãe para o ajustamento criativo, a saúde mental daquele indivíduo do 0 a 7 anos, formando ali o caráter dele. Então, vai para uma adolescência cheio de demandas, que já é um luto. Vou falar para vocês um pouquinho o que é luto, gente, é sério, luto é perda. Como eu falei, a gente está perdendo o tempo inteiro. Então, a gente passa por várias fases de perdas na nossa vida. Uma das perdas mais significativas que pode traumatizar até a vida adulta é a perda do corpo infantilizado. A gente perde muita coisa da infância, mas de 12, né, de 11 a 12 anos a gente fala o luto do corpo infantilizado. É a perda daquela eu era criança e agora eu não sei o que eu sou. A gente está dentro, né, meio que naquele processo Daquela transição que a gente chama. E aí é um luto muito grande. O cérebro ainda não entendeu que o meu corpo é a menina, os seios cresceram, os meninos, os pelos, e aí fica... Mudança de voz, formato de rosto que ainda não tá. Isso de uma hora para outra, tá? Que a gente cresce dormindo. Imagina que o cérebro ainda não decodificou que o negócio aqui aconteceu. E aí, assim, bate um luto. Eu me olho no espelho e não me reconheço. Na cabeça de uma criança, adolescente, 12 anos, isso aí é um sofrimento muito grande. Aí o pai, que frescura, isso é normal, isso é besteira. É besteira para você, que já está com tudo formado, não para aquele indivíduo. Por isso o acolhimento, filho, olha, acontece, explicar, a fala, o diálogo, conversar. Como é que você está se sentindo? A gente estava batendo um ping-pong antes da nossa conversa aqui, e aí a gente estava falando sobre. Eu perguntei para o Ari, quando seu filho, sua filha chega em casa, o que era que você perguntava? Quando era criança, o que é que você perguntava para ela? Geralmente a gente fala o quê? Como é que foi na escola, filha? Isso. Não é isso? Como é que foi na escola? Como é que foi o trabalho? Como é que foi o trabalho? Gente, na verdade, a pergunta que a gente deve fazer para os nossos filhos, principalmente de 0 a 7 anos, é como é que você se sentiu na escola. Porque falar de sentimento é muito importante, ensinar os sentimentos. E aí vamos falar dos 5 ABC: raiva, alegria, medo, nojinho, que é aquele ranço, e tristeza. Então, quem é que tem que ser o protagonista da nossa vida? Nenhum dos 5. Nós temos que ser o protagonista da nossa vida. Porém, todas essas emoções. Quando a gente vai para o shopping, Ari, a gente vai com os 5. A gente não deixa a tristeza em casa, vai para o shopping, porque é um lugar que a gente fica alegre. Sei lá, vai para um show. Não, gente, no show, gente, a gente não tem. Aí, como é que a gente vai para um show triste? Não, gente, a gente vai para um show triste, alegre, com ranço, com medo, com tudo. Vai levar o pacote. Vai levar o pacote. Quem a gente vai deixar conduzir? Quem a gente vai dizer? Hoje é você que vai. É você. É você hoje. Vai lá. Só que nem sempre a gente consegue administrar. Você trouxe, tem fulano ali que, às vezes, de uma hora para outra, fica triste. Não é de uma hora para outra. A tristeza vive com aquela pessoa o tempo inteiro. Só que ela está sendo protagonista, porque ele está deixando, em algum momento, porque isso é decisão, ela ser protagonista. Está deixando por quê? Vamos ouvir a nossa tristeza? A tristeza é boa, gente. Simone, só você agora, só o psicólogo para dizer que tristeza é boa. Essas são minhas emoções, eu preciso dizer que elas são boas. É aquilo que todo indivíduo tem, tudo que tem dentro da gente tem um motivo de estar ali. A gente precisa, muitas vezes, escutar a nossa tristeza. Às vezes a tristeza está querendo nos conduzir, nos dizer algo. Por exemplo, a tristeza às vezes está dizendo que, vamos pensar, eu estou triste no meu ambiente de trabalho. Vamos pensar. E aí, assim, eu estou triste, estou triste. E a tristeza, tá lá, aquela tristeza. E eu não escuto ela, só vou indo, só vou indo. Todo dia eu faço a mesma coisa, eu acordo de manhã e vou trabalhar, lá, e não escuto a minha tristeza. A tristeza está dizendo, olha, eu não estou mais gostando de fazer isso que você está fazendo. E aí? E aí a gente precisa mudar de rota, ressignificar.
A gente precisa acolher aquela tristeza e dizer: "Tá, tudo bem, mas tu não tá gostando por quê, tristeza?". "Ah, porque tá fazendo a mesma coisa, você não tá bem". A tristeza fala com a gente. A gente precisa se escutar: "Olha, você tem potencial para mais, você tá fazendo a mesma coisa todo Tá dia". na tua zona de Tá na tá conforto. tá lá como a rã, que eu vou É. contar a história da rã, né, no finalzinho eu conto a história da rã. Tá na zona de conforto, fazendo todo dia mesmo não. Por isso que o protagonismo tá com a tristeza. "Ah, é por isso que você aparece todo dia pra mim, de manhã cedo, na hora que eu vou trabalhar?". É, você não me escuta, eu tô dizendo pra você, faz algo novo, ou faz novo algo naquilo que você tá fazendo. E aí a gente precisa dar alegria, a mesma coisa. Para eu ser uma pessoa feliz, eu tenho que estar alegre. Não, gente. A gente tá falando de euforia. Tem nada a ver com felicidade. Isso é euforia. Eu tenho que estar alegre o tempo todo. É euforia. Felicidade é você conduzir as 5 emoções de uma forma equilibrada. Conduzindo e sendo o protagonista de cada uma delas. Olha aqui, é como você ser maestro de Sim. uma banda. Imagina uma orquestra onde só o violão toca. É. Imagina, Só um instrumento. só um instrumento É. toca. Vai fi é uma orquestra? Não, no mínimo um sopro, né. Ô, Simone, pegando esse gancho aí desse você falando aí dos 5 sentimentos, eu imagino a pessoa num quarto e 5 figuras na sua frente e você cada figura, né, você falando, eu fico hipoteticamente imaginando essa cena, assim, né. Tem um filme que fala sobre isso, gente, Hã. Divertidamente. É um filme infantil Sim, que é utilizado nas universidades, nas pós-graduações de neurociência, para entender as nossas emoções, que a gente não entendeu lá na primeira infância. Lembra o que é que você está sentindo, como você está se sentindo, que a sim. gente não fala para as crianças. Às vezes a gente vê um menino chorando e diz: "É frescura, é manha". Não, todo choro é uma forma de comunicar-se. A criança ela não tem ainda a parte abstrata dela, ela não consegue falar: "Eu estou me sentindo", mas ela vai dizer: "Tá triste", aí você: "Ah, você ficou triste por quê? Vamos lá conversar". E aí você vai conduzindo aquela criança, tá certo? Então, entender é exatamente isso que você fez, perfeito tua colocação. É como se estivesse num quarto e as 5 tá lá, tá, vocês estão aí é aquele papo. Só que a gente não consegue fazer isso, sabe por quê, Ari? Porque a gente tá conectado muito com o outro. A gente tá muito voltado para as outras pessoas, a gente tá pensando no que o outro pensa de mim, a gente tá preocupado o que é que o outro vai pensar de mim, eu boto a roupa pensando no que o outro é sempre o outro, quando na verdade é sobre mim, não sobre o outro. A gente tem que prestar atenção, são sempre os meus pacientes ouvem algo na primeira consulta: "Vamos dar os nossos mergulhos para dentro?". A gente tem que se conectar e dar os nossos mergulhos para dentro, se escutar, se perceber. Por que a gente adoece? Porque a gente se desconecta, porque é o desfoco. A gente tira o foco da gente para colocar no outro. E isso, claro que a gente vai precisar se conectar com o universo, gente. Claro que a gente vai precisar se conectar, nós somos seres sociais. A gente precisa aqui, eu estou aqui me conectando com a Ari, a gente conversa, só que fazer isso o tempo inteiro, e aí a gente trabalha muito no processo terapêutico chamado solitude. Sabe o que é solitude, pessoal? Já ouvi falar muito. Pois é, solitude é o apaixonamento por si. É o seu momento Não é o voluntário narcisismo não. não, solitude depois a gente fala, pega só para falar sobre o narcisismo, tá Certo. certo? Solitude é uma necessidade que o indivíduo tem de estar consigo, mas não é simplesmente solidão, tá certo? É diferente. Solidão é eu fico comigo porque eu estou mal, estou na bad, o pessoal fala. Solitude é um desejo, é De um estar prazer de estar sim, comigo mesmo. sim. É num restaurante sozinho, Isso. comigo mesmo. Eu faço um trabalho com as minhas pacientes, com os meus pacientes, projeto Solitude. E aí eu coloco lá 10 lugares que você nunca foi sozinho. Aí 10 lugares que eu nunca fui sozinho. Aí eu coloco lá os papelzinhos, faço o sorteio. Toda semana eu sorteio um lugar, e aí eles têm. E aí não é só ir para o lugar não, eles fazem todo um protocolo, né, me dizer como é que se sentiu, como se percebeu. Isso aí é autoconhecimento. Eu vou desenvolvendo algo que a gente já deveria ter feito lá na primeira infância, né, se perceber. Eu não gostei desse lugar. Será que a gente escuta a nossa criança interior? Olha, Simone se aprofundando já na criança interior, tá certo? A criança ferida, a criança que não foi escutada, que, o amigo não quis brincar com ela não conseguiu dizer para o papai e pra mamãe, acolheu, guardou lixo tóxico, ficou lá.
E aí, toda vez que alguém não quer brincar, conversar, ela já fica triste. Tá lá, trauma da primeira infância. Gente, quase que 75% dos nossos traumas está na primeira infância. Quer ver uma criança saudável? Foi uma criança que foi assistida, acolhida. E aí, quando a gente está falando de acolhimento, é escuta, presença, não é super proteção que a gente está falando aqui. É deixar aquele indivíduo, muitas vezes, vá lá, fale o que é que você está sentindo, escutar ele, parar. O pai e a mãe tá aqui, vamos, a gente tá aqui para lhe escutar. Como é que você se sentiu? O amigo não quis brincar comigo. Você ficou triste porque o amigo não quis brincar com você? Foi. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre a gente vai ter as pessoas, nem sempre as pessoas vão gostar da gente, e tá tudo certo. O Joãozinho não gostou de você, tá tudo certo. Joãozinho tem um gosto. Tu gosta de azul? É, eu gosto de azul. Tem gente que gosta de vermelho, e tá tudo certo. Simone, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Mas também não tem umas crianças que vêm com DNAzinho, um chipzinho desconfigurado. Né, de essa criança aí veio encomendada. Né? A gente precisa entender que tem as doenças, tem o DNA, tá certo? Tem as doenças realmente que já vêm. Eu trabalho um pouquinho, não sou especialista, mas eu trabalho um pouquinho, a parte, eu até faço, as pessoas brincam comigo, fica em pé, e eu já digo um pouquinho qual é a personalidade da pessoa, que é a técnica corporal, tá certo? É a psicologia corporal. E aí, assim, tem muitas pessoas que ocorreram um trauma dentro do ventre da mãe. Ah, a mãe e o pai brigaram, aí a mãe. Não tem nada a ver disso, tá certo? É a percepção, já cientificamente comprovada, que desde o ventre da mãe. Antigamente, Freud tinha dito que era só 5 fases: a oral, anal, fálica e edipiana. Hoje a gente já sabe que existe a primeira fase, que é a fase gestacional. É o indivíduo se percebendo enquanto indivíduo já dentro do ventre. São as minhas memórias, tá? Minhas memórias afetivas, percepção. Claro que de uma forma muito ainda, vamos prematura, tá certo? Mas já existe. Então, por exemplo, vamos pensar, quem já viu, vou dar só um exemplo para você ver, que é o esquizoide, tá? Quem já viu aquele chamado nerd, aquele cara alto, o óculos fundo de garrafa. Geralmente ele tem um pouco essa inclinação. O Bill Gates. Exatamente. O Bill Gates, ele é, vamos dizer assim, temos 5 traços de caráter, tá certo? Mas eu vou falar somente de um hoje. Sim. Mas um dia a gente faz um podcast só para falar todos os 5 traços, tá? Mas vamos pensar, porque você tocou em algo em relação a essa desconfiguração, eu vou falar isso. Vamos pensar num Bill Gates. Porque o Bill Gates é assim, aquele traçozinho ali meio encurvado, só que você não precisa só olhar para ele não. Pensa no teu colega de infância, altão, canelão, todo desengonçado, né? Desengonçado, isso. A gente tem uma cabeça um pouco maior, o corpo fica um pouco mais inclinado, sempre ou tem óculos ou não tem óculos, mas sempre muito centrado nele. Por que, Simone, essas pessoas são assim? Às vezes não tem nada a ver com o DNA não, tá? É um trauma que a gente vai chamar, que é da onde desenvolve os nossos traços de caráter, ocorreu dentro do ventre da mamãe. Imagina que estava tudo perfeito. Lembra que eu disse que o ventre da mãe é o lugar mais é um lugar mais incrível do mundo? Sim. É perfeito o ventre da nossa mãe, tá? Só que, sei lá, alguma coisa aconteceu, ficou desconfortável lá. Tá? A criancinha tá lá, a aguinha, tal, tudo, mas ficou desconfortável. E esse desconforto não tem nada a ver sobre o outro, sobre a mãe. Tem a ver sobre a minha percepção. Ele se percebeu desconfortável. E aí ele fica buscando, e buscando uma coisa aqui, outra ali, para tentar se confortar. Ele percebeu que nada, olha a percepção já dentro do ventre, que nada fazia, e mexe para cá, mexe para lá, nada. Ele percebeu que ficando quietinho, ele consegue se sentir bem. Fiquei bem. Aí ele ficou quietinho, só com ele, pensando. Ele não quer brincar com as trompas, com lá. Ele com ele sozinho ali, ó. No seu mundinho. No seu mundinho. Então ele desenvolveu um traço de caráter que no momento de desconforto, de trauma, de coisas ruins que acontecem na vida dele, ele encontrou nele seu ponto de equilíbrio. Sim. E aí você vai dizer assim, é o esquizoide, que a gente chama esquizoide, tá? Aquele cara é esquisito, só fica calado lá. Gente, não tem nada de esquisito, tem só uma forma diferente de ser. Isso é incrível. Só que, quando muita gente fala é o esquisito,
Isso traz, muitas vezes, sofrimento, porque ele não se conhece. É incrível ser esquizoide. É incrível conseguir se conectar consigo mesmo, não precisar vamos dizer assim, dos externos, como o oral. Quem é o oral? Aquele que foi estimulado, eu sou oral, você é oral, os comunicadores, aquelas pessoas que falam muito, eu sou oral. É o que precisa do outro. Também ocorreu um traumazinho na hora, nasceu, já não é esquizoide. Tem um esquizoidezinho ali, mas nasceu, na hora da mamãezinha ali sempre amamentando, só que ele não queria o leitinho. Ele queria carinho, dengo. Ele queria aconchego. A fralda estava suja, alguma coisa. Mas a mãe sempre acha que quando o filho está chorando, neném é o quê? Fome. Fome. Não é assim? E tome peito, e tome peito, tome leite, tome peito. Então vai estimular o quê? Oralmente aquele indivíduo. Então o indivíduo vai, na hora que ele tiver de trauma, ou ele precisa falar, ou ele precisa chorar. Aí vai ser também, quando ele estiver na situação de desconforto na vida, ele vai ser aquela pessoa que vai precisar da boca dele para se acalentar. Vai ser o cara que vai fumar muito, beber muito, falar muito, chorar muito. Tu entendeu onde está o ponto de equilíbrio? Só que a gente pode usar isso a nosso favor. Por exemplo, eu sou uma pessoa oral e uso a minha oralidade, né, a meu favor. Fazendo o quê? Falando, comunicando. Eu dou palestra, eu falo, eu converso, enfim, sou psicóloga, tá certo? Simone, olha, eu tenho uma gama aqui na pauta aqui de perguntas, mas a gente, como nós temos um tempo curto, eu queria pular já para uma área muito delicada, que é a questão, a gente estava fazendo um pouco antes, a questão do que o mundo está, o que estamos vendo hoje. O mundo está, vamos dizer, doente, né? Isso. Principalmente entre os jovens, né? Como eu falei para ti, sem saudosismo, que na nossa época de infância, tá? Eu não lembro de um colega que ficava, como os avós diziam, banzo, ficava pelos cantos, tal. Ah, bullying, isso sempre existiu. Eu sofria bullying porque eu era muito magro, então quando eu cortava o cabelo, eu ficava com aquela orelha de papafigo. A gente resolvia na tapa, velho. Hoje não, hoje e muitas vezes a gente brigava e já estava na sala dando fila pro colega. Hoje não, hoje aquele cara eu já iria para a escola armado, com uma faca, Sim, sim, né, sim, sim. aí por isso que está tendo tanto, o que é que está acontecendo com essa juventude, Simone? Então, a gente precisa pensar, dizer A gente sabia que se virar e hoje não? Como é que é isso aí? Vamos pensar, lembra que eu falei no iniciozinho, eu faço toda uma trajetória. Eu falei da importância da figura paterna e materna, da Sim, família, da estrutura. Eu sim. preciso de ter uma base. O que é que está faltando? Eu poderia dizer em uma só palavra, base. Se eu, para ser um indivíduo forte, eu preciso de uma base ser nutrida, o que é que está faltando? Base, nutrição. Não está O existindo. alicerce. O alicerce. Por que as pessoas estão tão fragilizadas emocionalmente? Porque tá o quê? Sem base, sem Sem base. alicerce. Os vínculos familiares estão afrouxados. Então, quando você diz assim: "Ah, Simone, eu sofria bullying", né, que eram as brincadeiras, um tirava a onda da cara do outro. Era, Por exemplo, eu cresci muito, chamava de perna longa. isso. Meu próprio pai me chamava de E eu perna tinha uma longa. E eu vergonha, porque eu com meus 14, 15 anos, a minha avó já estava ficando aí donzelão. Eu tinha vergonha de dizer a minha idade. "Ei, tu tem quantos anos?" 14. Olha que bicho donzelo danado, né. pois é. Mas isso E aí, o que é que a gente entende? Na brincadeira, claro que existem as suas fica rindo mesmo. proporções, né? Olha, riram aqui da minha perna longa, viu? Mas me chamavam de perna longa, né? E aí, primeiro foi meu pai, porque eu cresci muito rápido. Não é que eu cresci muito, eu cresci rápido, Sim, né? Eu já com 12 já tinha praticamente essa nessa altura. altura. Então, e as meninas da minha época eram baixinhas e eu sempre fui magrinha, na verdade, 49 quilos, já tinha essa altura que eu tenho Sim, hoje. E aí, assim, o que é que acontece? Não tinha esses vínculos que a gente precisa ter. Eu sei para onde eu vou, eu sei da onde eu vim, eu sei que eu não sou. Por exemplo, eu atendi um paciente com 9 anos, os pais disseram: "Olha, ele tá um terror, um terror, o menino não tá estudando, não quer ir para a escola", a avó. Chegou a avó, na verdade, num consultório. Eu fazia, atendimento numa UPA daqui de Jaboatão.
Era um trabalho voluntário que eu fazia. Eu cheguei lá: "Doutora", aí a avó, aí eu deixo ela falar. O menino é um falando: tá bom". Sempre escuto primeiro o pai ou a mãe ou a avó ou quem o acolhedor, e aí eu: "Traz ele". Um menino incrível. De super inteligente, comunicativo. E aí eu disse: "Tá, mas a tua avó falou que tu tá tendo uns probleminhas, e aí, tu quer conversar comigo?". Eu tenho uma linguagem bem tranquila com adolescente, com criança, e aí eu disse: "Ah, é? Pois é, lá na escola e aí, tu gosta da escola?". "Odeio aquela escola, odeio", falando assim. E aí eu disse: "Mas tá, por que tu odeia a escola?". "Ah, porque o pessoal fica lá tirando onda da minha cara". "O que é que eles falam?". Aí ele: "É porque isso aqui". Aí ele mostrou assim com vergonha. "E é isso?". Isso. Ele tinha um terceiro, um sexto dedo, né, que é na verdade um sinalzinho. Cara, é bem simples de tirar também. Mas os pais nunca perceberam que na escola zoavam ele, chamavam ele "sexto dedo". Era doloroso para ele. Aquilo dali incomodava ele. E aí era sexto dedo, tiravam onda, ele ficava, né, bem arretado, como você falou, ai, vai lá e queria brigar. Gente, toda agressão é uma fala, ele queria se comunicar, que ele não queria ser chamado sexto dedo. Ele tem direito enquanto indivíduo. Ele estava sendo desrespeitado. E aí a família não acolhia. E aí eu: "Tá, vamos lá". Aí eu escutei ele, vi, eu disse: "Ok, agora deixa eu te falar uma coisa, olha pra você". Aí eu falei pra ele: "O que é que tu tem no teu corpo? Me fala aí, vai dizendo aí o que é que tem no teu corpo". "Ah, meu corpo tem olho, boca, cabeça, braço, lá". "Ou é só um sexto dedo?". Aí eu deixei, né, que é o silêncio importante pra gente mais do que você é um menino inteligente. Você pode fazer coisas que você é Ele não viu único. que nenhum dos pais falaram para ele. Nunca falou. Nem a avó sabia. "Ah, não, ele tá assim porque se separou, os pais se separaram". Gente, vocês estão sofrendo por causa da separação de vocês. O filho nem sempre, se vocês estão acolhendo porque, assim, nem sempre, claro que a separação é um trauma, mas às vezes a criança consegue se adaptar se os pais são presentes. Porque não é a quantidade, é a qualidade. Se o pai consegue, dentro de uma separação, Sim, ter a quantidade de sim. acolhimento, mas ali, era muito mais sobre ele do que sobre a parte externa. E eu Sim. disse: "E aí, tu entendeu que tu é mais do que 6 dedos? Pode até depois querer para pedir para os teus pais fazer essa cirurgia que é bem simplesinha. Quero te dizer que tu é único. No meio de 7 bilhões de habitantes, não existe ninguém igual a você". Cara, eu vi isso, aquela criança saiu dali, aí ele já deu um sorrisão, né, lindo. Eh, claro que ele precisava de outros contatos, porque qual era o meu trabalho, tá? Era um único atendimento, era proporcionar para a rede pública daqui de Jaboatão, um atendimento terapêutico, que não tem, infelizmente. É por isso que eu falo que eu sou psicóloga social. Eu Sim. dei 2 anos da minha vida gratuitamente para Jaboatão, fazendo atendimentos em UPAs, em lugares, porque eu entendia que as pessoas, pelo menos uma vez na vida, tinham o direito de se escutar. E eu já fiz terapia na praia, um dia a gente fez uma ação na praia, vamos lá, levar 30 psicólogos. A gente sentou, botou as cadeiras, do jeito que eu estou aqui com Sim. você, e aí chegou um Como é? pescador, aí o pessoal: "Não vai rolar não, o pessoal não vai chegar", e chegou lá e sentou: "Ai, eu vim aqui conversar, acho que não tenho nada para conversar", o pescador. E ele começou, cara, ele te falou a vida toda dele para mim, porque as pessoas têm necessidade de então, qual o problema dessa sociedade que você falou? É que as pessoas precisam ser escutadas. E muitas das vezes os pais estão dando de vez da escuta o O iPhone, iPhone. de vez de escuta uma viagem, de vez de escuta vai lá para o cinema, tá estressado, vai lá para o cinema, faz uma viagem, toma uma compra. E o que a gente quer é ser escutado, o que a gente quer é ser percebido. Claro que tem um nicho de coisa, tá? A gente tá falando de redes sociais, a gente tá falando de necessidade de validação, mas se eu sou validada em casa, quem me valida lá fora é o mínimo, vai ser lucro. O que eu preciso é ser validado enquanto indivíduo. Ser acolhido enquanto indivíduo. E o primeiro campo de acolhimento é a casa, instituição família, lar. Às vezes a gente tem casa, mas não tem lar, não tem rede de apoio. As principais redes de apoio que a gente precisa é a família. Um dia eu passando, e estava um grupo de adolescentes, já no finalzinho da aula, já tinha terminado a aula, eles estavam lá sentados lá no campo lá. E aí eu passei, eu sou muito observadora, é claro, por causa da profissão, e aí uma falou assim, veio e disse assim: "Vocês ainda estão aí uma hora dessa?" E a outra: "Claro".
minha casa é o inferno, vou para lá fazer o quê? Sim. Eu sempre, geralmente, eu vou fazer minhas caminhadas, dou minhas paradas, dou minhas mensagens para as Sim. pessoas. Quem tem o privilégio, né, eu estou sempre parando. Naquele dia eu não consegui parar, porque eu ia abrir muitas caixas ali que eu não iria Sim. conseguir fechar. Sim. Eu digo: "Que dor essa jornada". Na realidade, eu Claro que já sim, ouvi pessoas Ari! dizer: "Vou para casa para quê? Pra quê? O O pior inferno lugar é". do É mundo. E isso verdade. a gente estava falando de um adolescente de 13, 14 É, anos, que chega em casa, a casa tem que ser é, gostosa. Eu vou trazer para você um pouquinho, é. eu tenho 3 filhos, eu um filho de 25 anos, tenho uma filha de 23, tenho uma filha de 7. Quando os meus filhos chegavam em casa, vinha da escola todos os dias. Eu ainda não era psicóloga, mas já entendia quanto era importante a recepção. Chegaram os meus amores! Eu sou meio escandalosa, assim, pra amar, pra gostar, pra externar. E eu tinha que dizer pra eles que o melhor lugar do mundo é a casa deles. O melhor lugar do mundo era os seus pais. Então, claro que na adolescência vai ocorrer alguns fenômenos, que é esse deslocamento, vai precisar dos guetos, dos seus grupos, do pertencimento, mas quando eu entendo que eu pertenço a um lugar e a algumas pessoas, que é o lar fraternal, que é o lar familiar, as outras coisas vão ser, vamos dizer assim, supérfluas. Se tem, tá bom, se não tem, tá bom também. Mas se eu não tenho aqueles lugares ali, vai ser a minha existência, eu fico existencial, por isso que existem as crises existencial. Quando não tem o meu amigo, quem eu sou? Quando não tem o meu grupo, quem eu sou? Quando não tem eles, eu sou. Eu sou alguém que sou amado, que sou querido, que sou especial, que sou incrível. Simone, Setembro Amarelo, estamos chegando aí nesse mês que é tão importante. O que é que você pode falar a respeito desse mês aí que acende esse alerta, né, para a população? Ok, gente, eu sou ativista na causa Setembro Amarelo, dou palestras de graça, não cobro nada para dar palestras em escola, instituição, igreja, enfim, porque eu entendo a importância de se falar sobre o tema. Há um tempo atrás era mito, era até proibido, existe até um código de ética entre A a imprensa? a imprensa, não podia dizer: "Ah, fulano se suicidou", porque entendia-se, tá, que estimulava alguém a cometer. Não existe isso, já foi comprovado. O falar é a melhor solução. Ah, o Setembro Amarelo, é o dia nacional, tá certo, o Setembro Amarelo, dia 10 de setembro, onde se fazem campanhas em todos os lugares, empresas, instituição. É muito importante para que a gente possa oportunizar. Olha que eu vim de toda uma trajetória para falar sobre isso. Eu falei que por que hoje a gente precisa falar do Setembro Amarelo? Porque a gente não falou das nossas emoções. Simone, o que leva o indivíduo a querer tirar sua própria vida? Dor existencial. Ninguém que tira a vida quer morrer. Ela quer acabar com a dor existencial que existe dentro. Ela quer acabar com a dor. A dor do dedinho, lembra lá que eu Sim, falei? A dor da orelha, sim. a dor do perna-longa, que não consegui A dor ressignificar. de acordar, né? A Porque dor tem pessoas de que a dor de ser algo. de viver, né? E muitas vezes, tá certo, a gente precisa entender que uma pessoa que é levada ao suicídio, ela tá com dor existencial, tá certo? Dor emocional. Ela não lidou com suas emoções de uma forma equilibrada, tem várias vertentes. Então, quem são as pessoas que pode vir a cometer suicídio? Pessoas que têm doenças psiquiátricas, tá? Nem todo mundo que tem depressão comete suicídio, mas ela é uma, vamos dizer assim, tá dentro da linha de frente, tá certo? Sim, Um esquizofrênico, a pessoa que tem doenças psiquiátricas. Pessoas que, utiliza álcools e drogas, né, lícitas ou ilícitas, de forma, exacerbada, sim. tá certo? Pessoas que estão sob pressão ou vivenciando algum tipo de luto. Então a gente está falando de um nicho de coisas que leva alguém, tá certo, a ter ideação, que é a ideia de cometer o suicídio, fazer o plano, tá certo, que é já se desfazendo das suas coisas. Você vê aquele amigo que tem uma coleção, vamos pensar, tem uma coleção sei lá, sabe aqueles,
Antigamente tinha LP, né? Sim. Aí tá lá a coleção dele. Aí ele começa a se desfazer da coisa que ele mais gosta. Livros, por exemplo. Ele começa a doar. Né? Ele vai começando a se organizando, porque ele já se desvinculou dele. É o autoabandono dele, tá certo? Olha que é um processo até chegar. Então, diga assim, rapaz, fulano estava tão bem. Ele já deu sinais. Essa coisa de... a gente nem imaginava. Isso. Gente, ele falou e você não escutou. A família não escutou. Sabe aquela história de eu não sirvo para nada, eu sou um peso na sociedade, eu deveria estar morto, deveria ter alguém no meu lugar. Isso são falas de pessoas que têm ideação suicida. São sinais. São os sinais, as falas. Eu já estou te comunicando. Só que a galera tá o quê? Frescura, tá querendo chamar a atenção. É drama. Não é. O cara tá lá, se desvinculando de tudo que ele tem. Se você percebe, eu já tô dando aqui uma dica, tá certo? Se você percebe que você tem um amigo em casa que tá meio... Ele já tem depressão, bebe muito, não é muito de falar, tá se desvinculando, olha o alerta. Aí você pergunta, fulano, tô percebendo, o que é que você pode fazer? Tá certo? Porque a gente precisa saber o que falar. Mano, eu percebi, e aí é uma percepção minha. Se não for, tá tudo certo, é só uma preocupação minha. Que você tá desvinculando das tuas coisas, se desfazendo. O que está acontecendo? Tá querendo ter na tua vida? Simone, mas e aí se não for? Se não for, a gente ri junto. Mas se for, a gente diz assim, então eu não preciso sofrer sozinho, tô aqui com você. Aquela pessoa se sentiu, sabe o quê? Acolhida, pertencente. Alguém olhou pra ela. Então é muito importante. Setembro Amarelo vem refletir sobre o quanto que o outro sofre. Você falou assim, mas eu não ligava assim. Ligava, só que você conduziu aquilo ali de uma forma diferente. Nem todo mundo, gente, consegue. E a gente precisa entender que nós somos únicos. Somos diferentes. O que para um é besteira, para outro não. A subjetividade do indivíduo. Então a gente precisa ter muito cuidado o que a gente fala para o outro, porque a gente não sabe a história de vida do outro, do quanto o outro... Talvez você teve uma família estruturada, teve pai, mãe, ou teve tio, tia, teve gente ali para te acolher, para dizer, vem cá e abraçar. O abraço é muito importante, o carinho, até os 0, 7 anos você foi acolhido. Mas quem não teve isso? Quem está fragilizado? Quem teve o pai e a mãe ali? Eu tenho um paciente que tinha o pai e a mãe dentro de casa, sem passar um dia para olhar para o filho. Gente, eu não estou falando, eu estou falando de uma paciente de pouco tempo que não está mais comigo. Simone, tu atende criança? Não. E vou dizer por quê. Adoro criança, por causa dos pais. Sabe o que é que você fazer uma obra de arte, um trabalho bonito, acolher e tal, que chegar em casa os pais destroem tudo que você fez. Eu sempre falo assim, quer fazer terapia? Criança fazer terapia, o pai faz junto. Porque não adianta. Porque muitas das vezes, onde a gente adoece, a gente não se cura. E onde a gente adoeceu foi dentro do lar. Ô Simone, ainda falando de suicídio. Questão do suicídio, hoje perdeu muito a questão da hierarquia dentro de casa. Hoje os pais estão muito amiguinhos dos filhos, perderam a rédea, né? Eu já ouvi isso. As inversões de valores. De valores, né? Os pais hoje estão na mesma linha com os filhos. Eu acho que isso é uma das causas, assim. É a família disfuncional. Tá? A família ela tem uma funcionalidade, como numa empresa. Vamos pensar a família como uma instituição, uma empresa. Existe o quê? Tá lá o chefe, tá lá o pessoal do RH, marketing, lá. Cada um no seu quadrado, cada um vai fazer suas atividades, mas existem as hierarquias. É meu chefe direto, meu supervisor direto, aí tem o coordenador, e tem o chefe do chefe. Gente, se a gente perde isso aqui dentro do nosso lar, a gente não consegue se conduzir dentro... Como é que a gente consegue obedecer, vamos dizer, respeitar, que a gente está falando de respeito. O nosso chefe, a gente consegue respeitar os nossos pais. É isso que a gente está acontecendo. Tem adolescente que não consegue trabalhar porque quando ele pensa que alguém vai mandar nele, ele já nem vai arrumar emprego. Porque ele já não conseguiu fazer isso em casa. Oxe, não quero ninguém mandando em mim. Isso, Não é isso que ele fala? Não quero ninguém mandando em mim, não. O cara veio lá só porque eu estava lá conversando, não estava fazendo nada demais. Na verdade... Tu tinha uma regra que era trabalhar, bater tua meta, tu estava fazendo outras coisas. Teu supervisor direto veio falar para você que você precisava bater tua meta lá e você travou porque você não conseguiu ou teve muita hierarquia, que aqui também é aquele que a gente chama que é o abuso de autoridade dos pais, que tem que ter o equilíbrio, tá?
Eu encontro dentro do consultório muitos pacientes que teve abuso de autoridade e teve paciente que teve negligência da autoridade dele, enquanto pai. Então, tudo isso adoece o indivíduo. Então, muito hoje, por exemplo, em todo o mundo está diminuindo a quantidade de casos de suicídio. O Brasil está aumentando. Interessante isso aí. Gente, olha, a gente estava nesse ping-pong antes de fazer aqui o podcast. O mundo todo está reduzindo essa questão do suicídio, que é uma doença, né, é um problema grave, e o Saúde Brasil pública. está remando contra a maré, está crescente. Exatamente. A cada, a gente tem agora, a gente dá os dados, né, que Setembro Amarelo sempre traz, que é um grupo, uma instituição, sempre traz alguns dados novos. Mas a gente tem esse dados que o Brasil está, né, continua crescendo. E aí a gente diz: "O que é que está acontecendo?". Primeiro, redes sociais. Segundo, Redes redes sociais. sociais. Tá ali o camarada: "Ai, cadê meus likes? Tarará, ninguém me Isso. quer, tarará". Aí tem o quê? Cancelamento. Eu fui cancelado. Tá lá, o menino lá, acho que o ano passado, em rede, né, sei lá, colocou lá: "Eu fui cancelado", e aí foi no outro dia se suicidou. Então a gente tá falando de cancelamento, redes Tem sociais. gente que vive só para isso, Só né? para Só para isso, isso. né? Eu atendo pacientes que são, hoje em dia são os, influencers digitais. Eu tenho Isso. algumas, né, influencers digitais. Hum. E aí, assim, eu vou trazendo para ela que ela é muito mais importante do que os likes que ela recebe, e aí a gente vai desconstruindo aquilo que foi construído de uma forma bem leve dentro do tempo dela. Mas, cara, eu quase que eu perdi essa paciente. Em 30 segundos, imagina, e aí, assim, eu não vou falar o nome, essa paciente, ela estava, a mãe dela fora do estado, ela estava sozinha em casa, uma discussão com um crush, aí foi lá, brigou e foi para casa, pegou todos os remédios. Ela já tinha tentado uma vez, a mãe: "Isso é frescura, lá, não vai fazer de novo", tá, todos os remédios. Antes de fazer, deixou a cartinha e ligou para quem? A única pessoa. O celular dela estava descarregado, o carregador estava na casa do crush. E aí, o que é que ela fez? Mandou uma mensagem pra psi. Isso era 5 horas da tarde, eu estava no dia, era na segunda-feira, eu estava de folga. Ela lia. O celular precisa estar sempre aqui, eu sempre olhando, Sim. porque eu trabalho com gente com ideação suicida. E uma vez, geralmente, por exemplo, a mulher, ela tenta 20 vezes para conseguir. O homem, ele é mais impulsivo, é mais assertivo, no que se diz respeito a fazer, tá certo? E aí, naquele momento, ela manda mensagem. E se ela estava na segunda sessão comigo, ela já tinha ido, depois voltou e já estava na segunda sessão. "Se eu quero me pedir desculpa, você fez o melhor, lá-lá-lá-lá-lá", e eu: "Fulana, agora, vamos lá". Aí eu já, entrei em contato com alguém, tem que ser muito rápido, eu era a rede, a única rede dela ali. Aí eu comecei a buscar mais redes. Aí já entrei em contato com fulano, tal, aí entrei em contato com a mãe dela, eu só consegui, eu disse: "Olha, eu só fico com você se a sua mãe vir pra cá". Era ideação suicida, eu precisava de apoio. Eu não sou autossuficiente. Meu trabalho aqui é só de suporte. Eu preciso do apoio de outras pessoas. E no primeiro contato, Uma olha ação só, conjunta, né, tem que Simone? ser. É interessante que naquele dia, isso era num sábado, eu tive contato com a mãe dela. Isso era na segunda-feira, ela tentou suicídio. Ela tem TDAH, então é impulsiva, né. Ou seja, ela tem depressão, ansiedade, TDAH, tem histórico de suicídio. Então, esse é bem preocupante, porque quem tem TDAH, que é impulsivo, ele vai fazer quando não era o que ele queria, tá certo? Vamos pensar. E aí eu já liguei para a mãe, aí tem alguém lá, tem o número do vizinho, aí eu já entrei em contato com o vizinho, já entrei, aí você faz aquele: "Vizinho, olha, eu sou Simone e tal, vai lá agora e tal, tal, tal". Eu sei que em 30 minutos a menina já tá na UPA. Ela já tinha tomado, já estava passando mal, o vizinho sobe, eles eram, recente que estava morando no local, já sobe, "Você precisa levar agora". E aí eu vou conduzindo toda a orientação, isso eu estava na rua, no meu dia de folga. Só que é uma vida, a vida para mim é mais importante. E aí vai, tal, tal, sei que ela conseguiu fazer a lavagem, tá linda, e, né, caminhando. Por isso é que eu não perdi.
E aí, claro, a gente vai, mãe, calma. Eu conduzindo a mãe e o outro lá, calma, a gente tá no controle e tal. No final, o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que você é a rede, você pode ser a rede de alguém. Quando eu trago o Setembro Amarelo, é que, se alguém traz uma fala: "Ah, eu não sirvo para nada, minha vida não serve para nada", gente, escuta, acolhe, leva para o psicólogo, vamos para o psicólogo junto, vamos conversar, liga para o CVV, o 188, que é o para conversar, não deixa essa pessoa sozinha, não acha que é Porque frescura. antigamente a gente dizia: "Quem quer, não Quem diz não. quer não diz, Quem vai quer, lá não e faz. diz". Gente, ele Hoje, já quem quer, diz e disse. faz. Ele já disse, só que você que não prestou atenção. Os sinais, ok? Ô Simone, a questão da eu tenho vários colegas, vários amigos na polícia, né, Hum. e é um índice enorme de suicídio. A gen Motorista de ônibus, policial e professor, né. Vamos pensar as profissões, né. Isso. Policial, linha de frente, pressão. Ele é civil e não é ao mesmo tempo. É. Então aí a gente está falando de remuneração, a gente está falando de cobrança social, a gente está falando de um nicho de De coisas. trabalhar com o lado B do ser humano, né, só É, coisa ruim só e coisa tal. ruim. É, Então, a gente está falando de um nicho de coisas que leva. Remuneração é importante. Marlon tá falando aqui sobre o quê? A motivação, né, a pirâmide motivacional. Então, se eu não sou, enquanto indivíduo, eu sou um policial, eu preciso ser respeitado. O que é a minha pirâmide aqui? Reconhecimento. Se eu não sou reconhecido por aquilo que eu não sou, sou não sou respeitado. respeitado nem reconhecido. Porque o respeito é algo que eu vou me posicionar. Ser reconhecido é algo muito importante para o indivíduo. E aí, assim, a gente percebe o desvínculo hoje da figura do policial. E aí, claro, a gente está falando de alcoolismo, a gente lembra que eu falei das várias coisas que levam o indivíduo, o índice de pessoas que bebem muito, né? E o que é a bebida? É fuga, É objeto de fogo. fuga, tá? Então eu fujo para não, porque a minha realidade é dura, então eu fujo. Eu não consigo ressignificar, eu não consigo. E aí, assim, o que é saúde mental? Vamos pensar aqui, o policial, e aí a gente tá falando só do policial, aquelas pessoas que, por exemplo, eu tenho, sou psicóloga, até para entrar agora, um pessoal de segurança, sindicato de seguranças Sim. e porteiros. O índice de todo mês existe um suicídio aqui em Pernambuco. São índices entre eles lá que me trouxeram. Comédia ou tentam cometer suicídio. Mês passado eu recebi uma foto horrível de um que tinha acabado de sair do sindicato, aí o presidente lá trouxe. Eu Porque eles estão a realidade é muito difícil. O não reconhecimento salarial, a família, é um nicho de coisa. Porque a pessoa que vai ser policial, o sonho dele era o quê? Era cuidar de pessoas, era proteger. É aquele sonho de criança de ser o super-herói, sim ou não? E aí agora eu sou o quê? Menosprezado, desprezado, sou taxado como um tudo. Tem campanha Existe também até. a questão de decepção. Quando Sim, entra, vê que é a pirâmide, a pensa que é uma coisa pirâmide. e quando vê lá dentro é É a totalmente pirâmide que eu diferente. estou falando de É. reconhecimento. Eu busco isso. Eu busco ser reconhecido pelo meu trabalho. Quando eu não sou reconhecido, eu sou o quê? É aquela, quanto maior a expectativa, maior a frustração. Não consigo lidar com a frustração, eu caio. Simone, a gente já pode estamos começando o mês de setembro, né, esse Setembro Amarelo. Eu vou querer conversar com você, David também, mais vezes, Sim, porque para fazer um podcast de 3 horas. 3 Com horas. certeza, porque tem muitos assuntos que a gente vai deixar É, para a próxima. A questão do feminicídio, a questão da lei da Maria da da Penha, que ao penha. invés de melhorar, piorou, né. Tem muita Tem coisa, muitas, a gente precisa mas para a gente desmistificar. terminar, dá teu recado aí para quem está nos assistindo, eh, qual o momento de se procurar um profissional, um psicólogo, Ok. tá? Você não atende crianças, né, É, eu não atendo criança, mas eu indico, eu você atendo os pais indica. dessas crianças. Eu Certo. atendo criança de 11 para cima, tá certo? Eu atendo pessoas de 11 para cima. Aquela Porque não pessoa tenho, no meu consultório não tem material lúdico, porque sim, como é que a gente sim, fala com criança? A gente precisa isso. de uma estrutura maior. Certo, Material para trabalhar criança é caro, tá? certo, Então precisa de uma estrutura maior. Por certo, isso que eu também não atendo criança. certo. Vamos lá, então, aquela pessoa que está assistindo a gente agora, está passando por um momento difícil, né, tem pessoas
que gostam de Automutilação, o CUT. automutilação, o que é que essa pessoa deve fazer para procurar um profissional? Então, vou falar para 2 pessoas. Vou falar primeiro para os pais. Sabe aquelas pessoas que vivem com um brusão bem grandão? Liga o alerta. Provavelmente está cometendo. Tá um calor de 35, 40 graus, tá com brusão. Com certeza está fazendo CUT, tá certo? Tá se automutilando. Aquela automutilação é as suas emoções que eles não estão conseguindo externar, tá certo? A automutilação é o que eu preciso externar e eu não estou conseguindo. Então, essa pessoa ela precisa ir, já é tá certo? Um indicador que ela precisa ir para primeiro psiquiatra e também psicólogo, ou um dos dois, tanto faz. Ah, não existe primeiro vai para psiquiatra, psicólogo. Eu sou uma psicóloga que indico para os meus pacientes e todos praticamente vão para o psiquiatra. Eu estou falando primeiro com os pais. Vamos falar agora com essa pessoa que está fazendo isso, tá certo? Você não precisa ser 100%. Existe algo chamado incompletude, nós somos incompletos. Não existe perfeito, o perfeito é algo que alguém criou. Perfeito só Deus, tá certo? Ou só o criador, ou não existe, nós somos imperfeitos, existe a nossa incompletude. O que eu não sou boa em uma coisa, eu sou boa em outra. Se encontre com você aquilo que você é bom. Só que para você se encontrar, você precisa focar em você. Só que você está fazendo o quê? Você está focando, sabe em quem? Em todo mundo, o que o outro pensa de mim. Eu quero te dizer uma coisa. O que o outro pensa de você é somente o que o outro pensa de você. Não muda nada na tua vida. Então, se você está fazendo isso, está se sentindo, sem conseguir, porque às vezes a gente não consegue, não precisa conseguir só. Busca ajuda. A psicóloga está aqui. Busca ajuda talvez de um amigo. Busque ajuda, fale. Falar é a melhor solução. Mas não fica com essa dor sozinha, não. Às vezes a gente não consegue mesmo. Tem dia que a gente tá bola cheia, tem dia que a gente tá bola murcha. Certo? A gente não precisa acertar todo dia. Então, o que eu desejo para você é acolhimento. O que eu desejo para você é que você consiga se encontrar, dando teus mergulhos para dentro e encontrando em você a pessoa mais incrível. Ok? Saúde mental sempre. Gente, Simone Mendes. Simone, qual é o teu Instagram? Simone, oficial. Simone Eu tenho que ver, porque eu tenho também. 2, né. Dá uma olhada aí. Então, vamos lá. Simone oficial, Simone psicóloga oficial. Simone O psicóloga oficial. oficial. Pronto, achou. Essa pessoa incrível. Simone Alves, psicóloga, palestrante, é uma profissional muito querida, tá? Ela atende alguns colegas que eu conheço, e as pessoas só falam bem dessa querida pessoa que está Gratidão. aqui com a gente hoje. Vou receber um abraço Terapêutico. eu e toda a equipe Isso. aqui do Pod Pois 2 é, Cast. vou dar o abraço terapêutico. Já falei para que serve o abraço terapêutico, não é? Olha, 5 coisas. Abraço terapêutico, ele serve para melhorar aí o estresse, tá certo? Diminuir o estresse, porque oxotina, tá certo? Então, quando a gente abraça, hormônio que combate o estresse. Outra coisa, vai regular o batimento cardíaco. Ótimo. Sabe aquele coração acelerado? Já dá uma melhora quando a gente abraça alguém. Outra coisa, regula a hipertensão, tá certo? Outra coisa que também abraçando a gente faz, aumenta a imunidade. E outra coisa, a gente também tira a solidão. Então você vê aquela pessoa ali sozinha, dá um abraço dela, você já acabou com a solidão dela. E aí é o abraço terapêutico. Simone Alves com a gente. Gente, muito obrigado pelo carinho. A gente espera você no nosso canal lá no YouTube, Pod2Cast. Também no nosso Instagram, @Pod2Cast oficial. Simone, forte abraço. Gratidão, Muito obrigado. querido. Obrigado aí ao Miguel, Paulinho Saúde e a toda a mental equipe. sempre. Tchau, tchau.